gente falou de vários problemas, do problema da doença, falando, essa é uma parte preocupante, mas que a gente tem que ficar perto. A gente falou dos problemas da vacina, por que a pessoa reclama, mas mesmo assim a vacina está sendo retirada do Brasil. Então a gente vai ser livre de febre aftosa sem vacinação. É isso que o mapa está tentando fazer para a gente. E quais são as vantagens da gente ter essa retirada de vacina no Brasil? Além do caroço, que eu acredito que não seja por isso, senão já tinha acabado há muito tempo, é basicamente uma questão de mercado. Não é isso mesmo? Para a gente ter outros compradores de carne brasileira, basicamente de carne, né? Porque leite a gente não é um exportador expressivo. Ainda. Quantos anos, Ronaldo? 5. 5 anos. Em 5? É. Que bom, que boa notícia que você está dando para nós aí. Nós vamos fazer leite para isso. Nós vamos participar desse negócio. Nós vamos botar a vaca paria doidada aí, pronto, e então fazer leite para isso. Tá certo. Anota aí 2027, hein? 2027? É. Um ano depois da retirada da vacina é onde precisa também. Vai ficar no jeito. E basicamente é para essa questão de mercado internacional. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Por que do mercado internacional e o que a gente vai fazer com isso? Com certeza isso aí está acontecendo, principalmente por causa do mercado internacional. Mas, por outro lado, nós vamos chegar lá mais para frente, mas eu queria só relembrar uma coisa aqui, que uma conta que andei olhando aí, hoje, para você vacinar 210 milhões de cabeças de boi que tem hoje no Brasil, são 600 milhões de reais que você vai economizar se você não vacinar contra a aftosa. Então, já dá para 600 milhões? É. Já dá para tomar um Guaraná. Já você está entendendo? Então, não é só o lado comercial, não. Tem um lado interno de economia para o produtor e manejo da propriedade, igual ele falou. Você entendeu? Eu acho que isso aí é coisa para ser considerada. E eu acho assim, a economia do produtor vai acabar sendo um pouco maior. Porque diante das campanhas, existia um empurra de produto que a pessoa não precisava, sabe? Existe, né? Um empurra grande de produto que o cara não precisava. Então, vai se revisitar a ideia do calendário sanitário, o que realmente precisa, o que não precisa, né? E eu acho que as coisas a economia não é só voltada para o uso da vacina, mas para demais outros produtos também. Então, assim, é mais dinheiro do que isso aí. Com certeza, mas se você for considerar só a vacina, já é um grande passo. Você entendeu? E você está certíssimo. Você está certíssimo. A oportunidade do camarada ir lá, coisa é essa daí da vacina. 600 milhões de reais a mais no bolso dos produtores brasileiros. E eu acredito que isso aí já teve sempre teve uma resistência maior também do ponto de vista de laboratório que comercializava essas vacinas, né? A gente não pode descartar que essas pessoas também empregavam os outros, né? Gerava emprego. Então, quando você me fala desse número de 600 milhões que você falou, por vacinação? Ou por ano? Vacinação. Ou por ano, por vacinação, então. Eu acredito que seja por vacinação. 210 milhões de cabeça é por vacinação. Assim, o meu outro questionamento a movimentação da vacina gerava muito emprego. Isso é fato, né? E só que também geravam um lucro para multinacionais e etc. que produz essa vacina. Então, eu não consigo ainda mensurar se realmente essa economia é esse valor, porque a gente tem que mensurar o que está deixando de empregar também, né? Mas para o produtor é de fato. Para o produtor é de fato, como o Ronaldo disse também, essa questão dos medicamentos a mais que o produtor acabava levando, né? Às vezes por falta de informação e etc. Tem um conceito, Leandro, em inglês, chama wallet share. Meu consultor de inglês, é assim que pronuncia? Wallet share. Wallet share. Eu sei. Não, é share of wallets, se eu não me engano, é o contrário. Esse conceito é um conceito, digamos assim, existe um produtor tem uma quantidade de dinheiro que ele vai gastar. É a carteira dele. Aquela quantidade de dinheiro que ele está disposto a gastar na atividade
normalmente ela é a mesma, é igual ao seu orçamento familiar. Vamos supor que você está acostumado a guardar do seu salário, você guarda R$2.000 por mês e gasta os outros 50 mil. Hein? Eu começo a ficar preocupado, imagina o seu então, né? Aí agora... Ele vai gastar os outros 50 mil. Então, você está disposto a gastar esses 50 mil reais por mês, né? E se por qualquer motivo, se tiver uma queda num determinado custo, você passa a aplicar aquele dinheiro em cerveja, por exemplo. Em outra coisa. Né? Em outra coisa. Você desvia o recurso. Eu acredito que, na verdade, a gente vai conseguir fazer um redirecionamento, às vezes até mesmo sanitário. Aquela vacina de afitose que eu estava utilizando ali, muitas das vezes, para vocês terem uma ideia, o número de utilização de vacina reprodutiva bovinos leiteiros hoje, ele é inferior a 5%. Segundo o levantamento que nós fizemos no nosso diagnóstico, foram feitos diagnóstico em 5 mil produtores, menos de 5% deles utilizam vacina reprodutiva. Insignificante o uso. Traduzindo para vocês, o uso de vacina reprodutiva hoje ele é insignificante. E a gente pode começar a usar desse orçamento para poder investir em reprodução e trazer um resultado melhor para o produtor. E se a vaca dele emprenha melhor, menos aborto, entre outras coisas, né? Eu posso ter um avanço nesse sentido. Eu dei exemplo da vacina reprodutiva, que existe, né, algumas controvérsias na utilização, né? Existem pessoas que questionam a utilização, tem gente que é totalmente a favor, e eu acho que dá para trazer um podcast só desse assunto para a gente não aprofundar nesse assunto. Mas eu dei ela como exemplo, né? Eu acho que o principal que a gente precisa revisitar ou parar para pensar saiu a vacina de afitose do calendário sanitário. Tá. Esse recurso, ele vai virar uma economia para o produtor, ele vai redirecionar esse recurso. Vamos rever como é que está a situação do nosso calendário sanitário? Eu acho que os veterinários de campo, os veterinários dos laboratórios, o próprio laboratório, ele pode repensar a proposta dele de calendário sanitário. Os laboratórios repensarem, né, os veterinários repensarem essa proposta de calendário sanitário para que a gente redirecione esse recurso para algo que traga mais resultado para o produtor no momento. Vamos imaginar, então, ninguém o Ministério da Agricultura não é responsável de tirar essa vacina sem ter feito uma vigilância, sem ter feito acompanhamento real do negócio, né, do vírus a campo. Então, foram feitos diversos estudos de vigilância em relação à presença ou não do vírus para se tomar essa decisão. Uma vez que, então, a gente, por enquanto, a gente não tem o desafio do vírus da fitose, o que está desafiando mais o rebanho, leiteira, né? Eu vou trazer algumas coisas aqui, que cada uma delas dá um podcast. Exemplo, neosporose, um baita problema que nós estamos vendo por aí afora, em várias fazendas que vem incomodando bastante. Tripanossomose, baita problema que aonde entra, mata meio mundo de bicho e tal. Isso não, mesmo que esses dois exemplos que eu dei, ele não tem vacina, mas nós estamos falando de um orçamento anual que o produtor pode se organizar para poder combater isso ou fazer exames. Mais básico ainda, mastite, doença que mais causa prejuízo na bovinocultura leiteira no mundo. Ronaldo, manqueira, coccidiose. Assim, faz uma vacina em bezerro, depois não repete anualmente. Isso aí é o que a gente vê muito. Pois é, mas eu estava esperando você acabar. Eu imagino que, como o Ronaldo falou, o Ministério da Agricultura não ia fazer uma coisa sem um conhecimento desses laboratórios. E quando o laboratório para de fazer essa vacina, automaticamente ele não vai abandonar o negócio desse. Eu não sei se vai ter esse desemprego. Eu desconfio que não. Não, o que eu acredito que esse tempo maior, assim, a indústria fez com que isso também retardou um pouco isso para ela se adaptar, porque isso é um faturamento muito expressivo nas plantas de produção, sabe? Isso aí ela já estava preparada. Ela vinha trabalhando para isso, foi por isso que foi retardando, mas às vezes a gente poderia estar erradicado já essa vacina há tempos, mais tempos, né? O mercado, de modo geral, ele é muito dinâmico, ele vai se adaptar a isso aí. Com certeza. Já criaram estratégias. Com certeza.